Quem é responsável pela morte de Jesus? Veja que pergunta importante. Quem é responsável pela morte de Jesus? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Uma questão, essa questão geralmente na Semana Santa, nos jornais, revistas, noticiários, na televisão, é a questão quem é responsável pela morte de Jesus. E o compêndio do Catecismo da Igreja Católica é bem interessante como ele trata a questão. E a questão é de número 117 deste compêndio, onde ela diz assim: quem é responsável pela morte de Jesus? É importante ficar claro isto. A paixão, os sofrimentos, a morte de Jesus não pode ser atribuída indistintivamente aos judeus daquela época, não pode. E muito menos aos judeus do nosso tempo. Eu diria que fora um instrumento, mas na verdade a morte de Jesus tem como causa, sabem o que? O pecado. O pecado da humanidade, o pecado de todos nós. Qual é o pecado da humanidade geral? Qual é o pecado? O meu pecado, o seu pecado. Nós somos culpados. E Pedro deixou isto muito claro. Deixou isto bem claro no domingo de Pentecostes, quando fez aquele discurso para aquela multidão que estava lá em Jerusalém, deixando claro para eles, deixando claro que eles eram culpados da morte de Cristo. E mais culpado é quem, como nós, conhecedores da gravidade do pecado. O que o pecado significa de ofensa a Deus? Quando nós cometemos o pecado, nós somos os causadores da paixão e da morte de Cristo. Vejam, quando nós cometemos um pecado, nós somos os causadores da morte, da paixão, morte de Jesus Cristo. E eu diria mais, de certa forma, com o nosso pecado, estivemos lá presente no Horto das Oliveiras, no caminho do Calvário e lá no alto da cruz. Admitir isto é reconhecer que a causa mesmo da morte de Cristo não foi um motivo político, não foram circunstâncias históricas apenas. Isso tudo, diria assim, são acidentes. A causa, a gravidade, deve-se ao pecado da humanidade. Essa é a causa da morte de Jesus Cristo. Por isso, trabalhar contra o pecado em nossa vida, não admiti-lo e, mais ainda, converter-se buscando uma vida nova, é fazer com que todo aquele sofrimento de Cristo tenha um efeito sobre nós, tenha um efeito sobre a humanidade. Não basta chorar os outros sofrimentos que outros causaram a Cristo lá na sua paixão. Não basta fazer isto. Choremos sim sobre nós por causa da nossa fragilidade, por causa da nossa infidelidade. Isto que nós devemos chorar. Da nossa incapacidade de vermos o mal que faz o pecado em relação à glória de Deus. Portanto, a nossa primeira ação é abolir o pecado, lutar, não admiti-lo como uma realidade na nossa vida. É uma realidade, mas não aceitar viver o pecado. Trabalhar sim para viver a graça santificante. E quando falo em graça santificante, eu penso nesta presença viva de Deus em nós. Ele que quer fazer em nós a sua morada.
templo santo, templo do Espírito Santo. Ele que quer viver em comunhão conosco. E Ele que quer que Ele seja realmente um Senhor da nossa vida. Por isso, lutar contra o pecado e as suas causas, trabalhar para que a vida da graça seja vivida cada vez mais por todos nós, é agir de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus, você sabe, é a nossa santificação. Então, para que você alcance esta santidade, viva na santidade, viva com Deus, e a graça seja uma realidade perante a sua vida, a graça seja uma realidade perante a sua vida, passamos à oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.